Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aí à nossa live, amém, querido? Já convidou alguém para entrar na live hoje? Se não convidou, ainda dá tempo, viu? Manda aí 2, 3, 4, 5, 10 aviãozinhos aí para convidar pessoas para entrar na nossa live, onde irá também ouvir uma palavra de Deus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, nós vamos orar juntos pela nossa nação, vamos estar orando pelo nosso planeta, para que a bondade de Deus venha agindo aí por toda a humanidade, amém? Cremos em um Deus bom, em um Deus maravilhoso. Estamos aqui há mais de 40 dias ministrando a palavra todos os dias, ouvindo, sendo edificados, amém? A igreja está presente, irmãos, amigos, pessoas da Bahia, de Juazeiro, alguns de Salvador participam, vários de Recife participam conosco da nossa live, também de Aracaju, ou seja, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, ou seja, pessoas das mais diversas partes têm participado para ouvirem a palavra de Deus e tem nos ajudado em oração, temos visto a bondade de Deus, amém? Então, querido, convida pessoas aí, ainda dá tempo, e você que vai ouvir essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminha essa mensagem para outras pessoas, tá? Avisa aí que além de ter uma mensagem diariamente no canal do YouTube, a mensagem no YouTube fica apenas a pregação. Na nossa live do Instagram, que é todos os dias, às 20 horas, na nossa página, né? O culto é completo, onde tem louvor, onde tem palavra, onde temos várias orações. Inclusive as pessoas que participam da live, elas enviam para nós pedidos, tá? E aí tem uma equipe aqui por trás que fica anotando os pedidos, e aí depois a gente ora também. Todos os dias nós oramos e temos visto já a bondade de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, voltando para Jesus. Isso tem sido maravilhoso, amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto, uma palavra de ensino, uma palavra de edificação, ao mesmo tempo de preparação também para nós. Uma carta que está aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Aqui tem uma palavra de meditação maravilhosa, queimou muito no meu coração e eu queria compartilhar com você. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda Pedro 3,13 diz assim: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado Paulo, irmão, lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Amém? Esse texto é tremendo porque ele fala, além de ele falar sobre o céu, ele também fala sobre a terra. E eu acredito que nós devemos viver aqui na terra, mas não esquecendo do céu. Mas também não podemos estar na terra só pensando no céu e esquecendo também da terra. É importante termos um entendimento correto. É importante entendermos o que Deus ele quer que você faça aqui, o que o Senhor ele quer que você se empenhe aqui, sabendo que o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. E Paulo, ele fala aqui no versículo 13, ele diz: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Jesus, ele havia prometido aos seus discípulos, ele disse o seguinte: Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus prometeu que iria voltar para o Pai, mas que Ele iria preparar morada para aqueles que passariam a crer nele. Jesus prometeu uma morada nos céus. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Apocalipse, que fala sobre novos céus, sobre nova terra, sobre
a antiga terra já não existirá mais, tudo será novo. E a Bíblia, quando fala sobre isso, fala que é um lugar onde habitará a justiça de Deus. Ou seja, será um lugar onde a justiça de Deus ela será de forma plena. Lá na eternidade não haverá nenhum tipo de corrupção. Lá não haverá nenhum tipo de desigualdade social. Tá? Algumas pessoas veem, quando se fala sobre o céu, geralmente se pensa logo, não, a pessoa vai morrer, já pensa talvez em algo que acaba. Não é isso. Quando Jesus ele fala sobre o céu, ele fala que nós iremos viver lá eternamente. Então você não vai morrer, você vai viver eternamente lá. Lá no céu não é um lugar por onde você vai passar e tudo vai acabar. Pelo contrário, lá no céu será um lugar onde tudo será novo e onde você poderá viver eternamente. Jesus ele foi preparar esse lugar para todos aqueles que passariam a crer nele. E será um lugar extraordinário, um lugar maravilhoso, onde irá habitar lá a justiça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e uma nova terra. Será muito melhor na eternidade do que aqui. Pastor, então quer dizer que aqui não podemos viver nenhum tipo de alegria? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que lá na eternidade será muito melhor, onde tudo será muito pleno. Aqui nós vivemos nesta terra, mas nós podemos orar para que possamos também ter uma vida tranquila. Como assim? A Bíblia nos ensina, por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz assim: antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, e para que tenhamos uma vida com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, apesar de sabermos que lá na eternidade a justiça de Deus ela irá agir de forma plena, não haverá nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de desigualdade, não haverá sofrimento nenhum, será um lugar de verdadeira paz, e a palavra felicidade será pouco comparado ao que teremos lá na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, o papel também da igreja é orar. O apóstolo Paulo também nos manda orar, conforme está escrito aqui nas escrituras sagradas. Ele diz, olha, recomendo que vocês façam súplicas, que façam orações, que façam intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele disse que orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade. O apóstolo Paulo ele nos manda orar, levantar súplica e intercessões pelos reis, ou seja, aquilo que claro que se referia na época à monarquia, no nosso caso o presidencialismo. Nós vamos orar pelo presidente e por todos os demais que exercem autoridade. É o que nós estamos fazendo diariamente nesses dias de isolamento social e nesses dias de culto transmitido pela nossa live. Nós estamos fazendo o que a palavra nos manda fazer. A Bíblia não nos manda amaldiçoar. Não. Apesar de sabermos que lá na eternidade tudo será muito pleno, a justiça de Deus irá agir de forma plena, sem nenhuma falha. Enquanto estivermos aqui, claro que sabemos que não iremos ver uma justiça plena. Claro que sabemos que não veremos todos os que exercem autoridade, todos os presidentes e políticos serão justos? Claro que não. Mas nós devemos orar para que Deus ele possa trazer sobre nós um tempo também onde tenhamos uma vida tranquila e pacífica. É o que está escrito aqui na palavra. E a Bíblia diz que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador.
Talvez isso não se cumpra de forma total, talvez não, com certeza, mas alguns serão convertidos, alguns serão tocados por Deus para trabalharem de forma digna e justa, para que tenhamos uma vida tranquila. Porque Deus ele não se agrada em ver o seu povo, em ver vidas, ver o pobre sofrendo. Não, não. Deus ele se agrada onde habita a justiça. E nós devemos interceder por aqueles que exercem autoridade, sabendo que nem todos, claro, irão se encaixar dentro deste padrão. Mas será que devemos esperar ou deixar que o mundo ele desça como uma carroça ladeira abaixo? Não. Será que vamos ignorar o fato de que como igreja nós podemos interceder, orar, abençoar os reis, abençoar os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade, conforme está escrito na palavra? Claro que nós não podemos nos isentar disso. Devemos orar, devemos interceder e devemos clamar ao Senhor. Certa vez eu vi um comentário de alguém que, provavelmente discordando de alguns políticos, ele disse: eu posso orar para que Deus ele possa tirar, que Deus venha pesar a mão dele. Querido, nós devemos abençoar, nós devemos orar para que possamos viver de forma digna. Agora, como Deus ele vai agir, compete a ele. Ele pode tirar, sim, ele pode fazer o que ele quer, porque ele é Deus, ele é soberano para abençoar o seu, se necessário for, o seu, se necessário for, ele tira, tá? Mas algumas coisas compete a nós e outras somente ao Senhor. Então, não compete a nós amaldiçoarmos. Não, compete a nós orarmos e abençoarmos, e aquilo que podemos exercer a nossa cidadania nos dias de eleições, de política, aí você decide em quem você vai votar e demonstra quem você quer que saia pelo seu voto. Mas o nosso papel como igreja é abençoarmos. Não me refiro a um partido específico, mas me refiro a todos os que exercem autoridade e que estão no poder e que devem governar em prol do povo. Então, Deus ele se agrada que tenhamos uma vida digna e pacífica. Esse, na verdade, é o desejo de Deus. Lembrando que no novos céus e na nova terra, que será na eternidade, será muito melhor do que isso. Porque lá, o injusto não habitará com o justo. Lá não haverá corrupção nenhuma. Lá tudo será perfeito. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, por isso que ele diz aqui: portanto, amados irmãos, de acordo com as promessas de Deus é que esperamos um novo céu e uma nova terra. Mas no versículo 14, o apóstolo Paulo também lhe diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, que coisas? Novos céus e nova terra. Enquanto esperamos o arrebatamento da igreja, enquanto esperamos morarmos com o Senhor na eternidade, onde tudo será muito pleno, onde a justiça será plena, aí o apóstolo traz alguns conselhos que devemos fazer. Ele diz o seguinte: empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Enquanto não acontece o arrebatamento da igreja, enquanto o Senhor não nos leva para morar na eternidade, onde a sua justiça será plena, onde tudo será muito perfeito, enquanto isso não acontece, enquanto nós estamos aqui na terra, aí o conselho da palavra, segundo o apóstolo Pedro, é: empenhem-se, ou seja, dediquem-se, para que vocês sejam encontrados por Ele em paz. Você precisa se empenhar para isso. Algumas pessoas terminam brincando com as suas vidas, inclusive sua vida espiritual. Tanto faz como tanto fez. Eles oscilam na vida cristã. Eles brincam muitas vezes de ser cristão. E o que isso produz no homem?
Isso tira a paz do ser humano. Eu sou cristão há mais de 20 anos, tive um encontro com Cristo ainda na minha juventude e eu vivi muito tempo sem paz, muito tempo sem paz. Eu procurava preencher o vazio com algumas porções de prazer pelo pecado que me oferecia. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, eu vim desfrutar de uma paz que eu nunca tinha desfrutado antes. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Como nós podemos estar em paz? Eu aprendi que quando nós estamos em paz com Deus, nós também ficamos em paz. Ou seja, quando você sabe que você não está em pecado, quando você sabe que você não está em desobediência, não está indo de encontro às Escrituras sagradas, quando você não está sendo rebelde a Deus, você fica em paz. Mas quando há alguma coisa ainda a mudar, quando há algum pecado ainda a ser confessado, quando você precisa abandonar algum erro que continua ainda insistindo, praticando, mesmo sem as pessoas saberem, isso tira a paz do ser humano. Principalmente para aqueles que já conhecem as Escrituras Sagradas. Não tem como um servo de Deus dormir em paz onde ele está cometendo pecado. Não tem. A paz some, porque o próprio Espírito Santo, ele nos incomoda. A nossa própria consciência, ela nos acusa. Então, querido, por isso que o apóstolo Pedro, nesta carta, ele diz: empenhem-se para serem encontrados por ele em paz. O Senhor, ele quer que quando acontecer o arrebatamento da igreja, você seja encontrado em paz. Então aproveite este período, este momento ao qual você vive nesta terra, para que você possa se empenhar a corrigir algumas coisas. Se você precisa perdoar alguém, então perdoe. Porque a falta de perdão, ela tira a nossa paz. Pastor, mas a pessoa não merece. Não é o que a pessoa merece. Mas você precisa ser encontrado por Deus em paz. Então, querido, por isso que Jesus, ele ensinou algumas coisas, e algumas delas um tanto quanto aparentemente difíceis, mas não impossíveis. Como, por exemplo, ele disse: olha, ame os seus inimigos e ore por aqueles que nos perseguem. Isso não é fácil. Ele nos ensinou a nós perdoarmos a quem nos ofendeu. Quando perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7? Jesus disse: não, mas 70 vezes 7 por dia. Querido, perdoe. Não vale a pena você ficar sem paz, guardando a falta de perdão, alimentando um ódio, uma discórdia. Libere perdão, porque você vai ver como você vai ficar em paz. Então, querido, empenhe-se para ser encontrado pelo Senhor em paz. Libere perdão, peça perdão. Quem você feriu, reconcilie-se, tá? Abandone o pecado que talvez ainda você está preso. Para você que ainda tem algum vício, liberte-se dele. Tome uma decisão. Seja decidido. Seja uma pessoa que seja determinada. Diga: eu não vou mais envolver com isso. Porque quando Cristo chamar a sua igreja, quando você for ter que aparecer diante do Supremo Juiz, você precisa se encontrar em paz. O que tem tirado a sua paz? Então empenhe-se para que você esteja em paz. Corrija, modifique, faça o que tiver faça o que você tem que fazer para que você fique em paz. Então o apóstolo Pedro, ele diz: olha, empenhe-se para que vocês sejam encontrados em paz, imaculados, quer dizer, santos, para que vocês sejam encontrados de tal forma que possam agradar a Deus. Então, querido, não fique preso no pecado. Não fique brincando de ser cristão. Não se envolva
com as coisas desse mundo que te leva ao pecado e à desobediência ao Senhor. Não, que você seja encontrado desta forma, imaculados, e possamos ser encontrados separados, vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Pastor, é possível viver assim? É possível. Ser santo não quer dizer você ficar preso num mosteiro ou ficar trancado dentro de casa, apesar desses dias estarmos, né? Mas ser santo não quer dizer você ficar dentro de um quarto trancado, orando todos os dias ou 24 horas. Não, não é isso. Ser santo é alguém que obedece à palavra do Senhor. É aquele que tem o temor ao Senhor, que recebeu o perdão dos seus pecados, que tem aprendido em sua palavra, na palavra de Cristo, como agradá-lo e procura agradá-lo. Que você seja encontrado desta forma, imaculado e também inculpáveis. Ou seja, de tal forma que você não se ache como culpado, como pecador. Interessante que a Bíblia, quando fala lá no livro de Apocalipse, quando no último livro, por exemplo, do livro de Apocalipse, no capítulo 21, a Bíblia chega a dizer aqui, por exemplo, que quando no que se refere lá ao novos céus, diz assim, no versículo 21, capítulo 21, versículo 27. Nela jamais entrará algum impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém, querido? E aqui nós vemos que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que lá não encontrará ninguém impuro, nem ninguém que pratique algo vergonhoso ou enganoso. Quando Jesus ele nos chamaram, nós não podemos ter algo que temos vergonha diante dele. Então o momento de se consertar e de se consagrar é agora. Nós não sabemos quando será o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos. Mas enquanto isso não acontece, o conselho do apóstolo Pedro é nos empenharmos para vivermos de forma que possamos ser encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? E para encerrar no versículo 15, o apóstolo Pedro ele diz: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Veja como Deus ele é bondoso. Apesar de aguardarmos, de termos este anseio pelo arrebatamento da igreja, de querermos tanto ir para o céu, mas o Senhor ele tem sido tão paciente. Por que ele tem sido paciente? Porque alguns ainda precisam se consertar. Alguns ainda precisam corrigir algumas coisas pontuais em suas vidas. Alguns ainda precisam voltar para Jesus. E alguns precisam entregar suas vidas a Ele. Por isso que a paciência do Senhor, ela produz salvação. Porque creio que ainda que o Senhor não tenha vindo, mas o número de pessoas que a cada dia vai se convertendo, de servos que vão voltando, aumenta. Então, querido, esse tempo é tempo de você se empenhar para você corrigir algumas coisas e aguardar a vinda de Cristo Jesus. Amém? Que esta palavra ela sirva de bênção para você. Você que está ouvindo essa mensagem. O texto que eu li, por exemplo, lá de 1 Timóteo, no capítulo 2, fala que a vontade, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Mas é sabido que a única forma de termos a salvação é através de Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Confesse os seus pecados a Jesus.
Peça a Ele perdão. Peça a Ele para lhe ajudar como você segui-lo. Entregue sua vida a Ele hoje. E você que estava afastado, volte. Mas volte hoje para Jesus. Amém? Se você quer tomar essa decisão, faça isso agora. Aí onde você está, você pode fazer essa oração. Amém? Você pode fazer essa oração dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer voltar, se você quer entregar, põe pra gente aí nos comentários. Diga: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero servir a Ele. Põe nos comentários aí. Amém, querido? Você pode fazer essa oração aí onde você está. Amém? Se você quer orar, repita comigo essa oração dizendo: Jesus, eu lhe entrego a minha vida, te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me ensina como te seguir e como te servir. Amém? Procura uma igreja, assim que acabar esse período de pandemia, de isolamento social, procura uma igreja no seu bairro. Você vai encontrar alguma igreja evangélica onde prega a palavra de Deus. Sirva-o lá. Sirva-o na tua casa. Sirva-o por onde você passar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.